Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa comigo, a professora Márcia Ramos Martins. A nossa aula de hoje, amadinho, está, como sempre, maravilhosa, que você vai estudar hoje na aula 10, colocação pronominal. E você vai perguntar, o que é isso, amadinha? Relaxem, tá bom? De olho na tela. Então, colocação pronominal. Ênclise, próclise e mesóclise. Já ouviu falar? Então, aqui. A colocação pronominal é o estudo da posição adequada dos pronomes oblíquos átonos. Quais são esses? É o me, te, se, o, a, lhe, os, as, lhe, nos e vos. Vamos aqui observando essa imagem, esse texto que eu trouxe aqui para vocês. Ó, eu acho que já te conheço de algum lugar. Aí, deve ser da fila de espera do centro de saúde. Observe bem, eu acho que já te conheço. Olha aqui o pronome oblíquo átono. E nesta aula a gente vai aprender por que este pronome ficou antes do verbo. O que atraiu para o pronome oblíquo ficar antes do verbo? E quando que é chamado, quando ele fica nessa posição? Será que é ênclise, mesóclise ou próclise? Então, continue aqui com a gente. Vamos lá. Quando que ocorre a próclise? Amadinha. Vamos com calma, amado. Olha só. Pronome antes do verbo. Ó, próclise. Como que eu sei? Olha só. Eu te amo. Ó, eu te amo. Olha aqui. Cadê o verbo, professora? Beleza. O amo aqui. Então, se o pronome aparecer antes do verbo, chama-se próclise. E a mesóclise? Meso, você vai lembrar de meio. Pronome no meio do verbo. Aí você diz, cadê o verbo, professora? Presta atenção, este verbo aqui, ó, verbo amar, ele está no futuro do presente. Aí você vai procurar o pronome. Tá aqui, ó. Amar-te-ei para sempre. Belezinha? Então, ele ficou no meio do verbo. Ênclise, pronome depois do verbo. Como assim, amadinha? Olha aqui o verbo amar novamente. E onde ficou o pronome? Então, só para saber a classificação da posição do pronome oblíquo átono, se aparecer antes do verbo, será o quê? Próclise. Se aparecer no meio do verbo, mesóclise. Se aparecer depois, ênclise. Difícil? Não, né, amado? Ó, quais são as principais regras de colocação pronominal? Não se deve iniciar frase com pronomes oblíquos átono. Na oralidade, acontece. Entendeu? Acontece. Como você fala assim, te amo. Não pode. É amo-te. Ou melhor, não deve. Não quer dizer que não pode. Não deve. Tem que evitar. Tá? Então, não se deve iniciar a frase com pronomes oblíquos átono. Outra regrinha. No geral, não se pode colocar o pronome oblíquo, né? Depois da vírgula. Em oração iniciada por gerúndio, também. Belezinha? Vamos ver aqui, ó. Dá-me, Danoninho, respondeu-me com precisão. Presta atenção. Não tinha uma propaganda aí há muito tempo que falava assim, me dá Danoninho, Danoninho, dá... Ó, que dali só era propaganda, tá, Matinho? Porque o certo pela língua
Na gramática, a gente tem que começar o quê? Primeiro o verbo, depois o pronome, tá bom? Na nossa língua portuguesa, segundo as regras gramaticais, não se deve iniciar frase com pronome oblíquo. Na outra, no geral, não se pode colocar pronome oblíquo depois da vírgula. Olha só, porque ele vai iniciar uma outra oração, amadinho, ó. Mãe, dá-me danoninho. Ó, olha aqui, ó. Mãe, dá-me danoninho. Não, mãe, me dá um danoninho. Não, 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 não. Meu filho, diga-me uma coisa. Então, viu que está aparecendo uma pontuação, tem que colocar para depois do verbo. E oração iniciada por gerúndio. Gerúndio, terminação, o quê? NDO, né? Fernando sairá, levando-te, olha aqui, ó, gerúndio, com ele. Então, quais as regras principais? Ó, não se pode iniciar frase com pronome oblíquo. Não se pode iniciar oração também logo depois, colocar pronome oblíquo logo depois de uma pontuação. E também não iniciando frase iniciada por gerúndio. Belezinha? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Se houver um atrativo na frase, o pronome oblíquo deve ficar antes do verbo. Que atrativo é esse? Uma palavra de sentido negativo. Vamos aqui a tira. Esta chuva é péssima para mim, pois eu não me incomodo. Qual é o problema? Água no joelho. Presta atenção, amadinho. Aí vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, a palavra negativa. E nessa partezinha aqui de ondinha, incomoda é o verbo. E cadê o pronome oblíquo? Ó, tá antes do verbo. Então, vou escrever aqui para vocês, ó. Não me incomodo. Olha só, não me incomodo. Então, esta é a palavra de sentido negativo que fez o pronome ficar antes do verbo, beleza? Então, aqui, ó, palavra de sentido negativo atrai o pronome oblíquo para antes do verbo, ok? Vamos lá. Não me abandone, nunca lhe dei um presente, nunca o encontrarei em casa. Beleza? Muito fácil. Então, eu mostro aqui para vocês o não, o nunca, palavras de sentido negativo. Ok? Vamos aqui tirar aqui e vamos dar sequência, meus queridos. Advérbios. Aquela palavra que indica, dá uma ideia de circunstância. Vamos ver aqui, ó. Acho que o John já atingiu o auge da chance. Já lhe contei que o cabelo da minha tia Edna crescia para dentro? Não, ele vai se superar. Presta atenção, amadinho. Qual é o advérbio? Onde que está o advérbio? Aí você vai olhar, né? Qual é a palavra que dá a ideia de circunstância? Então, eu tenho aqui o sempre. Tenho que hoje e aqui. Ó, aí você vai identificar quem? O pronome. Ó, pronome aqui e este daqui, ó, o verbo. Então, você observou o seguinte, que quando aparecer advérbio, o pronome oblíquo ficará antes do verbo. Belezinha? Belezinha. Vamos lá. Então, esses exemplos aqui são de próclise, antes do verbo. E aqui
na tirinha, já lhe contei, ó, o advérbio, já, aqui o advérbio, e contei o verbo, ok? Com pronomes relativos, ó, eu disse para que trouxesse algo que me tocasse o coração. Então, aqui, ó, o pronome relativo, que você já está vendo aqui o pronome que, né? Aí, eu tenho o pronome e aqui eu tenho o verbo. Então, apareceu o pronome relativo, o pronome oblíquo ficará antes do verbo. Onde está o livro que te emprestei? Lúcia foi quem se arrependeu. Então, aqui também é caso de próclise. Em conjunções subordinativas, também, entre cumprimente a mulherzinha. Aposto que ela vai ficar doidinha quando me vi. Eu estive fora de casa por 1 ano. Olá, doçura, limpe os pés. Vejam bem no segundo, não foi do jeito que o H estava esperando, ó. Quando? Ok, uma oração subordinada, né? É adverbial temporal. Aqui o que vai acontecer? Apareceu antes do verbo. Então, em conjunções, quando é uma conjunção subordinativa, então o pronome oblíquo ficará também antes do verbo. Fiz toda a confusão porque me apavorei. Mais outra aqui, ó. Pronomes indefinidos. Ó, você sabe os pronomes indefinidos, né? Também o que vai acontecer? O pronome vai ficar antes do verbo. O pronome oblíquo, amado. Pouco se sabe a respeito da vida de Matias. Olha aqui o pronome indefinido e aqui o pronome oblíquo. Ficou antes do verbo. Aquilo nos agrada. Você já sabe que aqui agradar é verbo e o pronome oblíquo sempre antes. Aquilo. Juca disse que nada o fará mudar de opinião. Preste atenção, amadinho. Juca disse nada. O que vem? Olha só o pronome oblíquo aqui antes do verbo. Beleza? A mesóclise deve ser usada no futuro do presente ou no futuro do pretérito, se não houver outra regra em rigor. Como assim, amadinha? Olha aqui. Eu dar-te-ei o céu, meu bem, e o meu amor também. Na música que você já conhece, eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Olha só. Então, lá, só para fazer uma graça, ó, então, assim, por causa da musicalidade, mas na gramática, nas formas da gramática, tem já que o verbo está no futuro do presente, o pronome oblíquo vai ter que ficar no meio do verbo, porque o verbo está no futuro do presente. Beleza? Ajudar-nos-ia se pudesse. A mesma coisa. O verbo aqui está no futuro do pretérito. Ó. Então, é mesóclise também. Deixar-te-ia sozinha se você pedisse. A mesma coisa. Então, a mesóclise acontece com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, onde você vai colocar o pronome oblíquo no meio do verbo. Atenção, se houver um atrativo na frase, a mesóclise deve ser evitada. Como assim, amada? Olha só, não te darei o céu, meu bem. Nunca encontrarei em casa. Por quê? Que aqui o verbo não está no futuro?
Sim, nos dois casos. Eles estão no futuro do presente. Só que apareceu o quê? A palavra atrativa, que é a palavra negativa. E vai atrair, e atraiu o pronome para antes do verbo. Beleza? Entendido? Então, é o seguinte, a mesoca acontece no futuro do presente, no futuro do pretérito, mas se aparecer uma palavra atrativa, não vai acontecer a mesóclise. Por que não aconteceu aqui? Porque apareceu o não e o nunca, que dá a ideia de negação. Colocação pronominal em locuções verbais, amado. Ó, o pronome pode vir antes, no meio da locução. Ó, vou me perdendo, vou perdendo-me, não me vou perdendo. Preste atenção, ele pode aparecer antes, no meio, depois. Os três casos estão corretos. Com o infinitivo, o pronome pode vir antes ou no meio, depois da locução. Devo me calar, devo calar-me, não me devo calar. No particípio, o pronome pode vir antes e no meio da locução. João tinha se arrependido, João se tinha arrependido. Aí você vai perguntar, o que é locução verbal? Olha aqui, tem um verbo auxiliar, mais um verbo principal na forma nominal. Ou no gerúndio, ou no infinitivo, ou no particípio. Vamos praticar? Vamos lá na questão. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal contraria a norma culta da língua. Você vai analisar, conforme os regrinhos que a gente viu agora, e vai tentar resolver, tá bom? Letra A. Alguém me disse a verdade. B. Esvaiando-se em sangue, o criminoso conseguiu pôr-se a alvo. C. Nada nos foi informado sobre a realização dos exames finais. No caso, não é E não, mas de um é D, tá? D. Diria-te toda a verdade se dissesse porque te perseguiam. Então, amados, A, B, C, D, D. Então, já sabe que é a letra D. Diria-te toda a verdade se dissesse-me por que te perseguiam. Mas por que essa daqui está errada? O verbo não está no futuro. Está no futuro do pretérito. Então, teria que ficar assim. Diz-te-ia a verdade. Tá bom? E assim, a gente termina a correção, tá? Então, aqui da questão da colocação do pronominal, dos pronomes oblíquos átomo. Se aparecer antes, ele é próclise. Se aparecer no meio, mesóclise. Se aparecer depois, é o quê? Ênclise. E você já sabe que não pode iniciar a frase com pronome oblíquo, nem depois de pontuação também. Belezinha? De olho na frase de hoje. O que temos aí? É melhor você tentar algo, vê-lo, não funcionar e aprender com isso, do que não fazer nada. Repetir na frase. É melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso, do que não fazer nada. Então, essa daí é a mensagem que eu deixo para vocês. Agradeço a companhia e até